Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Hoje a voz está um pouco embargada, né? Você já deve ter percebido aí. Afinal de contas, eu estou mega resfriado. Mas o problema é só essa tonalidade aqui que ficou estranha, mas com certeza não vai atrapalhar o nosso conteúdo. Então se liga só, nós hoje vamos estudar a regência. E quando a gente pensa em regência, a gente tem algo muito importante para a prova. Eu tenho aqui a regência verbal e a regência nominal. O que é isso? É um termo exigindo uma preposição. Regência verbal é o verbo pedindo uma preposição. Regência nominal é um nome pedindo uma preposição. Agora, por que isso daqui é muito importante para o concurso público? Principalmente a regência verbal. Porque no dia a dia a gente utiliza o português de um jeito. É o português informal. E na hora da prova é o português padrão. Então já vou de cara citar como exemplo o verbo namorar. No dia a dia a gente coloca a preposição com. Eu digo que o Pedro namora com a Bruna, que a Bruna namora com o Pedro. Mas o verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto. Então quem namora simplesmente namora alguém. Então o certo seria Pedro namora Bruna ou Bruna namora Pedro. Ou seja, o verbo namorar não pede a preposição com. Ele até pede um complemento, mas é um complemento sem preposição. E isso faz a gente errar muito na prova, porque no dia a dia a gente fala de um jeito e na hora da prova é do outro. Ou seja, é o famoso erro do cotidiano que vem para te derrubar. Agora, em relação à regência nominal, a gente manda muito bem. Não é muito bem. Então não tem problemas. Nesse momento, o que acontece? Quando o cara cobra a regência nominal, ele tenta te derrubar, não perguntando se a frase está certa ou errada. Ele tenta, na verdade, ir em cima da análise sintática, porque aí ele vai cobrar a diferença de complemento nominal para a adjunta de nominal, e é isso que, de fato, torna o processo difícil. Mas não se preocupe, vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Não faz muito tempo, uma aluna no curso presencial perguntou assim para mim: professor, qual é a diferença de concordância verbal para concordância nominal? Era a primeira aula dela numa salinha de concurso público. Fazia 15 anos que não estudava. Aí eu coloquei a seguinte frase: os alunos gostam de sorvete. Observe que os alunos é o nosso sujeito. Aqui eu tenho o verbo gostar e de sorvete é o nosso objeto. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, pois quem gosta, gosta de alguma coisa, e de sorvete é um objeto indireto. Aí ela perguntou a diferença, como eu acabei de dizer, de concordância verbal para regência verbal. Concordância verbal é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Se o núcleo estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Então, aqui, ó, eu tenho um sujeito. Quem é um núcleo? É o termo alunos. E por que eu sei que alunos é um núcleo e não um os? Porque o núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo sem preposição, pois, na verdade, o substantivo, como já vimos, é sempre uma estrutura nuclear. Então, ele sempre vai ser núcleo de qualquer estrutura nominal, como o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto e por aí vai. Agora, se o núcleo está no plural, o verbo fica no plural. Então, aqui eu jamais poderia dizer os alunos gostam de sorvete. Eu, neste momento, teria um erro de concordância verbal, pois o verbo não estaria concordando com o núcleo do seu sujeito. Agora, quando eu coloco gostam de sorvete, observem que essa preposição ela não apareceu do nada, ela apareceu porque foi exigida pelo verbo gostar. Então aqui, quem gosta, gosta de alguma coisa. Não teria como eu tirar e falar simplesmente os alunos gostam sorvete, pois na verdade os alunos gostam de sorvete. Então, esta preposição foi exigida por este verbo. E isso aqui nós chamamos de regência verbal. Aí ela entendeu muito bem e a gente conseguiu caminhar. Então, vamos lá. Vamos caminhar agora através de um estudo dirigido. Acompanhe aqui comigo. Em concursos públicos, regência é o estudo de qual palavra, termo regente, pede qual preposição, termo regido. De acordo com a classe do termo,
Podemos ter regência verbal ou nominal, como falamos aqui com vocês. Aí vamos ver aqui os exemplos. Precisamos diariamente de atenção. Olha aqui, ó. Este de foi exigido pelo verbo precisar. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. Já que todos acreditavam em um futuro melhor. Neste contexto, quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, aqui nos dois casos, eu tenho exemplos de regência verbal, quando o verbo pede uma preposição. E aí você tem que saber aquela listinha das preposições. Agora, regência nominal. Regência nominal é quando o nome, aí a gente tem aqui nessa pegada, substantivo, adjetivo ou advérbio, existe a preposição. E aí vamos entender por que na hora que eu falei nome, eu não disse simplesmente o substantivo e joguei ali no bojo adjetivo e advérbio. Aqui eu tenho a essência das três formas nominais do verbo. Eu tenho gerúndio, particípio e infinitivo. O gerúndio corresponde a um advérbio. O particípio corresponde a um adjetivo. E o infinitivo corresponde a um substantivo. É por isso que eu jogo aqui, ó, essas três essências como se fossem nominativas. E agora, vamos dar uma olhada nos exemplos. Tenho medo de fantasmas. Observe que este de, ele foi exigido pelo termo medo. E aqui, ó, eu tenho um substantivo abstrato, pois é um sentimento, logo não é verbo. Então, é um nome pedindo uma preposição, pois quem tem medo de alguma coisa. Na segunda frase, mantenha sua fé em Deus. Neste momento, essa preposição foi exigida pela palavra fé, pois quem tem fé em alguma coisa. Na outra, o homem era fiel à sua esposa. Essa preposição a aqui foi exigida pelo termo fiel, pois quem é fiel a alguém. E aqui, agiram contrariamente às ordens. Esse às ordens foi encabeçado pelo contrariamente. Observe que aqui tem um a escraseado, e o a escraseado é a fusão do a preposição com quem? Com as artigo. Então, esta fusão de duas vogais idênticas acarreta esse acento grave, que é indicativo do fenômeno da crase. Detalhe, posteriormente, nós vamos estudar a crase em todas as suas peculiaridades, e você vai perceber que crase nada mais é do que um processo de regência, tanto verbal quanto nominal, só que ali nós vamos trabalhar com a exigência de uma preposição específica, no caso da preposição a. Agora, observem que foi exigido pelo advérbio contrariamente. Então, tudo isso aqui é regência nominal. Então, tem momento em que o verbo pede a preposição, tem momento em que o nome pede a preposição. Quando é o verbo pedindo, é regência verbal. Quando é o nome pedindo, regência nominal. Agora, eu disse que, por incrível que pareça, a gente usa a regência nominal, mas acertadinha. Aí o avaliador é muito esperto. Ele cria questões de regência verbal e pede para você assinalar dentre as opções a certa ou a errada. Já quando ele trabalha a regência nominal, ele também faz isso, mas ele gosta muito de trabalhar a análise sintática. E aí, dentro dessa pegada, nós começamos a entender a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Só que antes de partir para isso daqui, eu vou ter que mostrar esse processo para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aquilo que eu chamo de complemento nominal e aquilo que eu chamo de adjunto adnominal. Essencialmente falando, qual é a diferença entre essas duas estruturas? O complemento, como diz o próprio termo, ele vem para completar o sentido do nome. Então, ali, ele obrigatoriamente vai exigir uma preposição. Isso faz eu afirmar que o complemento nominal sempre, ouça bem, o complemento nominal sempre tem preposição. É impossível existir um complemento nominal sem a preposição. Já o adjunto adnominal, como diz o próprio termo, ele está junto
do nome. Pode ser que ele tenha preposição, mas pode ser que também não tenha. Agora, quando é que vai nos confundir? Quando exatamente aparecer a preposição. Só que aí, para isso, nós temos um quadrinho muito bom para resolver esse problema. Nós não temos 3 instâncias nominais, o adjetivo, o advérbio e o substantivo, só que aqui de cara eu tenho aquilo que eu chamo de substantivo concreto e aquilo que eu chamo de substantivo abstrato. Vou colocar aqui o substantivo abstrato 2 vezes, pois nós teremos 2 situações para avaliar. Mas antes de mais nada, a gente tem que definir muito bem a diferença de substantivo concreto para substantivo abstrato. Pensa aí comigo em casa. Se eu dissesse assim, ó, fada é substantivo concreto ou abstrato? Gnomo é substantivo concreto ou abstrato? Deus é substantivo concreto ou é abstrato? E aí, ó, pasme, tudo que eu falei aqui agora é substantivo concreto. Como assim, Sidney? Substantivo concreto não é aquilo que eu posso pegar? Sim, é aquilo que eu posso pegar, mas também é aquilo que eu posso imaginar e criar, porque eu posso tornar palpável. Então, por exemplo, uma fada, eu não posso colocar no desenho? Posso. Então, substantivo concreto. Deus, por exemplo. Morgan Freeman foi Deus no cinema. Então, substantivo o quê? Concreto. Então, galera, substantivo concreto é aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar, porque eu torno palpável. Substantivo abstrato, das duas, uma. Ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim? Eu digo que a filmagem desta aula ficou perfeita. A palavra filmagem, ela não é verbo, mas faz você pensar em verbo, pois é o ato de filmar, portanto tem ação. Então, funciona como um substantivo abstrato. Agora, vamos entender como é que isso daqui funciona. A análise é morfossintática. Então, lá na aula de transitividade verbal, nós aprendemos que o objeto direto, ele não existe do nada. Ele existe, na verdade, porque está ligado a um verbo transitivo direto. Assim como o objeto indireto, ele também não existe do nada. Ele existe porque está ligado a um verbo transitivo indireto. Aqui a análise é morfossintática do mesmo jeito, só que eu terei termos ligados a nomes. E se estão ligados a nomes, não podem ser objetos. Se estão ligados a nomes, ou serão complementos nominais ou adjuntos adnominais. Então aqui agora, o primeiro termo, estou avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado a um adjetivo. Ouça bem, ele sempre vai ser um complemento nominal, sempre. Então não tem caô aí. Agora, estou avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado a um advérbio. Ele sempre também vai ser um complemento nominal. E ouça, eu não estou falando da classificação do adjetivo nem da classificação do advérbio. Eu estou falando da classificação do elemento que está ligado ao adjetivo, do elemento que está ligado ao advérbio. Agora aqui, ó, substantivo concreto. Se eu tiver um elemento ligado a um substantivo concreto, ele sempre vai ser um adjunto adnominal. Então, até aí, ó, não tem o menor perigo. Tudo muito tranquilo. O bicho pega onde? Aqui, ó, no substantivo abstrato. Pois na hora em que eu estou avaliando o termo que está aqui e percebo que ele está ligado a um substantivo abstrato, ele pode ter 2 classificações. Ele pode ser um adjunto adnominal ou então, ó, um complemento nominal. E por que eu tenho essas 2 possibilidades? Exatamente porque ele indica a ação. E se tem ação, tem alguém que pratica esta ação e tem alguém que sofre esta ação. Aí eu não vou ter como classificar de cara. Eu vou ter que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Se ele estiver praticando, ele será um termo agente. Se ele estiver sofrendo, ele será um termo paciente. Então, ó, quando é agente, é adjunto adnominal. Quando é paciente, é complemento nominal. Macete bobo, bobão agora, ó, mas que na hora da prova vai funcionar. Quando for agente, tem o A de adjunto adnominal. E quando for paciente, tem o C e o N de complemento nominal. Agora,
quero fazer uma outra reflexão. Anota aí, por favor, dá o pause, anota. Aí agora, vamos falar um pouquinho mais sobre quem? Sobre o substantivo abstrato. Pois eu disse que o substantivo abstrato, além de ter força de verbo, ele é um sentimento. E isso aqui que a gente viu nesse quadrinho agora, abarcaria apenas essa relação de ação, apenas essa questão do verbo para ver se é agente, aliás, do verbo não, né? Do substantivo com força de verbo para ver se aquele termo ali é agente ou paciente. Só que vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está assistindo aí um vídeo específico para o concurso da Prefeitura de Cuiabá, especificamente para a Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso estamos fazendo uma super campanha, nós temos ao todo 14 cursos específicos focados neste concurso. Essa videoaula que você assistiu é apenas uma videoaula demonstrativa, um pequeno pedaço da aula. O nosso curso é muito maior do que isso, pode ter certeza disso, né? Onde a gente pegou aí 5 aulas de cada professor, só para que o aluno faça essa degustação do nosso conteúdo. Bacana? Então, ó, vem comigo, vem estudar aqui na La Concursos, porque pode ter certeza, vai ser a melhor preparação para o concurso da Prefeitura de Cuiabá, ISME 2019. Banca Selecom, né? Professor, quais são os cursos que nós temos aqui? Nós temos diversos cursos, né? Primeiro, nós temos aqui o super básico, né? Esse super básico, para quem já viu o edital, nós temos 3 disciplinas, né? Conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, né? Conhecimentos básicos, 100%, língua portuguesa, né? Temos a língua portuguesa, raciocínio lógico, né? Informática e legislação básica, né? Conhecimentos gerais, também são 4 disciplinas, relações interpessoais, noções de administração, história e geografia, né? 100% também. Em conhecimentos específicos, né? Nós temos 3 disciplinas, né? Temos políticas, tá? Políticas, né? Educacionais. Nós temos aqui legislação específica, né? E nós temos um módulo específico de conteúdo. Esse super básico atende todos esses cursos aqui, né? Atende todos esses cursos. O nosso super básico aqui custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o melhor custo-benefício do mercado, pode ter certeza absoluta disso. Bacana, meus amigos? Professor, diferencial desse concurso. Cara, o que vai fazer a diferença desse concurso não é a prova básica, não é a prova objetiva, é a prova discursiva. Tá? O que acontece? O nosso sistema de ensino tem muita dificuldade de transmitir o conhecimento para que as pessoas redigam o texto com coesão, com coerência. É muito difícil. Eu não acho difícil, mas as pessoas têm dificuldade. E neste concurso está cobrando para todos os cargos o quê? Prova discursiva. E nós aqui da La Concursos, atenção, né? Nós temos aqui o curso de correção de provas, né? Onde a equipe do professor César Bodão irá corrigir aqui, ó, 3 redações de acordo com o edital, com as regras de estrutura do edital, e o aluno vai ter o feedback, tá? São 2 cursos aqui que o professor vai estar oferecendo, né? Então, quanto custa aqui? 10 de 15 reais. Professor, eu tenho uma extrema dificuldade em escrever, fazer uma redação, né? Então, você vai ter que se matricular nesse curso. Aqui não vai ensinar você a fazer redação. Claro, tem as aulas teóricas, né? E depois da aula teórica, você vai aplicar esse conhecimento em quê? Em fazer a redação. São 3 redações. Aí você vai imprimir o formulário, você vai preencher certinho, vai tirar uma foto, vai subir, fazer o upload dessa foto no nosso site, e o professor César Bodão irá o quê? Desculpa, corrigir. Ele irá corrigir no sistema e você terá o feedback, né? E agora, professor, agora cargo de pedagogo, professor completo, né? Aliás, atendendo todas as disciplinas, né? Quanto custa? Apenas 10 parcelas de R$ 30 aí. O professor tem que matricular nesse aqui e no básico? Não. Esse pedagogo atende 100% aqui o super básico e mais aquela disciplina específica para o cargo de pedagogo. 10 de R$ 30. O próximo, administrador, também 10 de R$ 30 aí, um curso muito competitivo, pode ter certeza disso, né? O próximo curso é o cargo tecnólogo em gestão pública, também específico, 10 de R$ 30. Temos aqui bacharel em Direito, 10 de 40. Professor, por que é mais caro bacharel em Direito? Porque bacharel em Direito, né,
o conteúdo específico é muito maior. Se é muito maior, tem mais carga horária, claro, maior volume de vídeos, né? De carga horária do professor, então aí tem um acréscimo de apenas R$10 por mês, né? Vem comigo, multimeios também, tá? 10 de R$30, é um curso específico, motorista, 10 de R$80, específico também, técnico de administração escolar, 10 de R$30, e fechando aqui com um concurso com cargo mais, quando tem mais vagas, né, que eu acho que vai ser o mais concorrido, que é o técnico de desenvolvimento infantil, 10 de R$30 aí, também com a disciplina específica. Bacana? Professor, tem curso presencial? Tem curso presencial. Nós temos aqui turma de segunda a sexta, matutina, vespertina e noturna. Esse curso, o investimento são R$800, que pode ser parcelado aí em 10 vezes sem juros. Começa a aula dia 23, 3 horas efetivas, tá? Não é hora de 40 minutos, é hora de 60 minutos. Tá? De manhã, por exemplo, começa, desculpa, 8 horas da manhã, vai até as 11h15, tá? Vespertino, das 14 horas até as 17h15, e noturno, das 19 horas até as 22h15, e vai até na sexta-feira, última sexta-feira, antes do dia 13 de setembro aí, vai ter o curso aí, esse curso nosso, né? Professor, qual que é o foco aqui? É o super básico. Então, vocês terão aulas, né, de todas aquelas disciplinas aqui do super básico, de acordo aí com a programação do curso, né? Professor, eu só posso no final de semana, né? Então, nós temos a turma de sábado. No sábado, você vai ter 4 aulas, né? Você vai ter 4 aulas de 2 horas, né? Todo sábado aí, então você vai ter 4 aulas de 2 horas, né? Para o aluno aí que só pode estudar no sábado, e esse curso custa apenas R$500. Você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, tá certo? Então, meus amigos, esse é o nosso convite especial. Aqui na descrição do vídeo tem os links necessários e nós esperamos vocês nessa campanha, nesse curso. Uma coisa eu prometo para vocês: vocês terão todo o empenho da nossa equipe, o meu empenho pessoal, da nossa equipe está motivada, focada nesse concurso. Aproveitem a oportunidade. Nós estamos passando uma séria crise de concurso público. Quando tem um concurso publicado, ninguém pode deixar passar a sua oportunidade. E conte conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.